Om Shanti. Muito bem-vindos. Hoje vamos estar compartilhando uma Murli Vyakti de fecha original de 3 de novembro de 92. E hoje estamos em 16 de 10 de outubro de 2022. Hoje vamos dar sequência, não, a essa série de Murlis Vyaktis, onde ele vem falando sobre que é a realeza espiritual. Penso que já foi umas 3, 4 Murlis, não? E hoje o tema também é muito especial. Diz as señales de las almas que estão llenas de realeza espiritual. Então, vamos estar atentos a que Baba está nos dizendo especialmente hoje, não? O abraço espiritual de Deus através de la Murli, e ao final vamos rumiar um pouco juntos. Hoje Bagdad está vendo a sua família real espiritual em todas as partes. Em todo o ciclo, vosotros sois las almas más reales. Aunque as famílias reales limitadas generalmente han sido recordadas mucho, solo vosotros sois recordados como la familia real espiritual. Hermoso título, ¿no? Familia real espiritual. Vosotras almas de la familia real sois las que tienen realeza espiritual. Ao princípio del tiempo, adical, eternamente, anadical, e também no momento atual de la edad de la confluência. De todas as almas, o destello e o brilho de la espiritualidade de vosotros, almas especiales, en el dulce hogar eterno, son eternamente los más elevados. Todas las almas são formas de luz brilhante. Aún así, el brillo de vuestra realeza espiritual es único. Se puede ver brillando a todas las estrellas en el cielo desde el mundo corporal. Pero algumas estrelas têm um brilho especial que automaticamente os atrai. Aunque sean luz, su luz se puede ver brillando más intensamente, de modo similar. El brillo de vosotras estrellas espirituales, es decir, la intoxicación de vuestra realeza espiritual, se experimenta especialmente de forma eterna en la región suprema. De igual manera, al principio de la edad de oro, es decir, en el paraíso, vosotras almas tenéis um derecho a ser parte de la familia real del emperador del mundo. Cada rei tiene una familia real. ¿No? Que Baba está como detallando o início de la Murli, quando ele estava falando de los 3 aspectos donde está essa forma eterna, no início, no hogar e nesse momento. Pero a lo largo del ciclo entero, ninguna otra familia real puede tener la realeza de la familia real de vosotros, almas, y la realeza de vosotros, almas, deidades. Vamos aí sentindo essa realização, não? Essa dicha de ser parte desse grupo de almas que se permite a ser especiais. Habéis logrado tal realeza elevada em vuestra forma viviente que incluso vuestras imágenes no vivientes
também são adoradas com muita realeza. Baba se refere a las estátuas, ¿no? Todos los memoriales que hay na Índia e em distintas civilizações que siguen. A lo largo de todo o ciclo, nenhum fundador de religião, nenhuma alma recta, gran alma, é adorada de acordo ao método de la realeza. Assim que solo pensa, quando incluso las imágenes no vivientes são adoradas devido a sua realeza, quão real é la família a la qual perteneceis em la forma viviente? Sois reales hasta esse ponto? Sois reales hasta esse ponto? Sim, Baba, certo? Ou vocês estão convertindo nisso? Ahora en la edad de la confluencia tenéis realeza espiritual, es decir, os convertís en una forma angelical. Os convertís en la familia real espiritual del Padre espiritual. Entonces, en los tres aspectos del tiempo, eternamente, anadi cal, ao princípio do tempo, adi cal, e em la idade de la confluência, os convertis em las almas reales, número 1. Tenéis la intoxicação espiritual de que sois las almas que tienen realeza espiritual em los tres aspectos del tiempo? ¿Tenemos? Contestar para Baba. ¿Cuál es la base de esa realeza espiritual? ¿Cuál es la base de esa realeza espiritual? La pureza completa. La pureza completa es realeza. La pureza completa en sí solo es realeza. Entonces, pregunta-os se todos experimentam o brilho de la realeza espiritual de vuestra forma. Se experimenta a intoxicação de la realeza espiritual em cada atividade divina, en el mundo lóquico, incluso sem que eles lo sepan, se experimenta uma realeza efímera de sua cara e sua atividade. Ponto interessante, não? Às vezes uno se não vê a realeza, assim como em personal, pero que tu vê nas películas, nas notícias, só de mirar, há uma energia, não? Há algo aí a mais especial. Então, repito esse ponto. En el mundo lóquico, incluso, sem que eles lo sepan, se experimentam na realeza efímera por sua cara e sua atividade. Assim, pois, la realeza espiritual não pode permanecer incógnita. Incluso isso é visível. Assim que cada um de vosotros deveria revisar-se en el espejo del conocimiento. La revisión es visível la realeza en mi cara y en mi actividad? ¿O parecen ordinarias mi cara y mi actividad? Assim como um diamante autêntico não se pode ocultar em nenhum lugar devido a seu brilho, de igual modo, aqueles com brilho espiritual e realeza espiritual não se podem ocultar. Para satisfazer eles mesmos, alguns hijos pensam e incluso dizem que são almas incógnitas, por lo que nadie las reconoce, e que quando chegue o momento, automaticamente serão conhecidas. O esforço incógnito é algo muito bueno. Algo está dizendo, o esforço incógnito é algo muito bueno.
Sin embargo, el destello, la intoxicación y el brillo de la realeza de alguien incógnito que hace esfuerzos, sin duda, darán una experiencia a los demás. No importa cuán incógnitos se mantengan ellos mismos, sus palabras, sus relaciones, conexiones y el impacto de su interacción espiritual definitivamente les revelarían. No, se não pode quedar escondida essa verdade, não? E, por outro lado, não necessitamos pedir reconhecimento. Se realmente existe esse trabalho interno, especial, verdadeiro, é notável, não? Em palavras sencillas, a gente habla de isso como palavras e comportamento. Eles mesmos não se revelam, se mantêm incógnitos. Esta é uma especialidade de la humildad. No obstante, los demás, sin duda, tendrán una experiencia de sus palabras y acciones. Los demás deberían dizer que este es alguien. ¿Quién es ese alguien? Esse alguém incógnito que hace esfuerzos. Esse alguém incógnito que hace esfuerzos. Se vosotros mesmos dizeis que sois alguém incógnito que hace esfuerzo, ¿lo mantuvestes incógnito ou os revelasteis? Dizis que sois incógnitos e aún assim vosotros mesmos dizeis que sois alguém incógnito que hace esforço? Então, é isso ser incógnito? Muitos, incluso, escrevem cartas dizendo, comillas, la carta, las dadas e instrumentos não nos reconhecem a los incógnitos que hacemos esforços, não como uma dulce queca. Las dadas e instrumentos não nos conhecem a los incógnitos que hacemos esfuerzos. Luego, incluso escriben, solo ved lo que haremos en el futuro, solo ved lo que sucederá en el futuro. Entonces, Baba de nuevo nos pergunta, ¿es isso ser incógnito ou es revelar vosotros mesmos, revelarlos vosotros mesmos? Es muy bueno si alguien incógnito que hace esfuerzo se mantiene él mismo incógnito. Sin embargo, vosotros no deberían hablar sobre eso. Se autoprogramar, ¿no? Ustedes mesmos não deveriam falar sobre isso. Los demás deveriam falar sobre vosotros. Como chamariam a los que dizem algo sobre eles mesmos? Baba utiliza uma expressão em hindi. Midyamitu. Midyamitu significa aquele que se considera muito listo. É muito fácil considerar-se muito listo. Então, que escutastes? Baba está descrevendo as señales de la realeza espiritual. ¿Qué escuchasteis? Realeza espiritual. Las almas reales permanecen constantemente llenas. La señal de que están llenas es que son almas completamente satisfechas. Una alma completamente satisfecha permanece constantemente contenta em cada situação e em suas conexões e relações com cada alma, incluso mientras lo conoce todo acerca de elas. Aquilo que Baba está enfatizando é que aunque alguém tenha alguma debilidade, uma alma que desse lado está satisfeita, plena, ela vai mais allá disso. Ela é capaz, incluso,
de mantener su satisfacción, porque cuando no estamos plenos, que nos influye de alguna manera ver, ¿no?, el que falta en otros. Muy bien. Entonces, no importa cuántas situaciones les lleven frente a los demás para ponerlas descontentas. Tales almas que están llenas y satisfechas les darán como cooperación la virtud del contentamiento, incluso a quienes causan descontento. Ser misericordiosos hacia esas almas y trata de transformarlo con vuestros buenos deseos y sentimientos puros. Esas son las acciones elevadas de tales almas reales, espirituales. Las almas reales físicas nunca les dan su intelecto o tiempo a los asuntos triviales. Mientras ven algo, no lo ven, o mientras oyen sobre eso, no lo escuchan. De forma similar, tales almas reales espirituales nunca le darán su intelecto o tiempo a ninguna alma para asuntos triviales que no sean reales. Otro punto aquí para autoverificación. La gente del mundo dice que la realeza significa que vuestra visión no se atrae hacia nada insignificante. Las palabras de desperdicio o ordinarias nunca surgirán de los labios de las almas reales, espirituales. Cada palabra suya será yukti yukti. Yukti yukti significa más allá de los sentimientos de desperdicio. Más allá de los sentimientos de desperdicio. Tener intenciones avyakti y sentimientos avyakti. Isso se conoce como realeza. ¿Cuántos señales Baba já puntualizó hasta ahora? La realeza de ese tiempo, de la confluencia, os capacita a reivindicar un derecho a entrar en la futura familia real. Así que revisa, ¿es mi actitud real? ¿Es mi actitud real? Tener una actitud real significa interactuar constantemente con cada alma, con una actitud de sentimientos puros, buenos deseos. El drishti real significa ver siempre a los demás en su forma angelical, con vuestra forma angelical. ¿No? Desde mi forma angelical, ver la forma angelical de los otros. Las acciones significan interactuar mientras dais y recebéis felicidad constantemente. Interactúa con todos de acuerdo a esas acciones elevadas. ¿Os habéis vuelto reales hasta ese punto? Muy bien. ¿Os habéis vuelto reales hasta ese punto? ¿O os tenéis que convertir en eso? Vosotros visteis la realeza en las palabras y en el comportamiento de Brahma Baba, en su cara y sus actividades. ¿No? Aunque alguien que puede estar escuchando no tuvo esa experiencia de ver Brahma Baba, ¿no? Personalmente, tampoco lo tive. Pero uno siente, ¿no?, por esa conexión a Vyakti y por el ejemplo de las almas seniors que nosotros conocemos.
E se é que alguém não conhece, lo conhece através de Zoom, certo? Temos essas experiências e definitivamente, onde quer que uno esteja, há essas almas especiais de Baba, ¿no? Com rasgos de realeza. Então, sigue ao Padre Brahma de la mesma forma. É fácil seguir ao corporal, não é certo? Assim que, se seguís ao Padre Brahma, é um ponto muito bueno, se seguís ao Padre Brahma, automaticamente seguís ao Padre Shiva. Que Brahma Baba só aquilo que Shiva Baba dizia, ao menos podeis seguir a uno, não é verdade? Os outros escutam os pontos para volvê-los iguais ao Padre a cada dia. Escuchar significa seguir. Escuchar significa seguir. É fácil copiar, não é assim? Ou não sabeis como copiar? Hoje Bagdad estava sonriendo. Que hacéis um jueves quando venís a Madhuban? Que Baba está falando com os hermanos que já foram a Madhuban, já tiveram essa experiência. Baba vai usar os exemplos, para que nós outros mesmos tenhamos a percepção de que às vezes estamos bem equivocados, não? Com aquilo que parece ser. Vou repetir. Hoje Bagdad estava sonriendo. Que hacéis um jueves quando venís a Madhuban? Ofereceis el bog para o alimento. Que mais hacéis solo em Madhuban? Ofereceis el bog para morrer em vida. Agora se refere às cerimônias de entrega que se celebravam em Madhuban. Penso que aún se celebram, não? Onde as almas hacían essa fecha, dessa maneira que Baba vai falar, de uma maneira muito entretenida, Baba vai questionar se realmente houve essa morte, essa entrega de todo o viejo interno. Oferecis el bog para morrer em vida. Então, todos vosotros habéis oferecido el bog para morrer em vida? Bagdad estava sonrindo, porque é fácil celebrar dizendo que estáis morrendo em vida. Solamente vão, se sentam no cenário, los aplicam um tilak e estáis muertos. Sin embargo, morrer em vida realmente significa estar muerto a vuestros viejos sanskares. Estar muerto a la atracción de los viejos sanskares e ao mundo viejo. Isso é morrer em vida. Oferecesteis el bogue, pusisteis algo em la bandara, na cajita de bala, e morristeis em vida. Isso foi muito fácil, pero realmente morristeis? Assim que Bagdad estava pensando, ao celebrar morrer em vida a vuestros viejos sanskares e ao mundo viejo em vuestros pensamentos e sonhos para sempre. Com quem celebrasteis tal muerte em vida e quando? Se os pedira que os sentassem en el escenario, todos vosotros vendrían e se sentariam en el escenario. Sentar-se en el escenario es algo común, pero hacer que el intelecto se siente, se conoce como celebrar verdadeiramente morrer em vida. Repito, sentar-se en el escenario es algo común, pero hacer que el intelecto se siente, se conoce como celebrar verdadeiramente morrer em vida. Essa muerte sí es atrativa, ¿verdad? Cuando habéis muerto, la muerte significa transformación.
La muerte significa transformación. Así pues, ¿cuántos de vosotros estarían preparados para morir una muerte en vida de esa forma? ¿Listo? ¿Listos? O cuando regresan a vuestros centros dirán, ¿qué puedo hacer? Yo no quería que eso sucediera, pero sucedió. Celebráis morir en vida aquí y regresáis, pero cuando una situación viene delante de vosotros, ¿reviven de nuevo? No hagan eso. Se muestra como un memorial, que cuando se corta una cabeza de Ravan, es reemplazada por otra, ¿no? Penso que já viram nesses videos, películas, que eles mostram as 10 cabeças de Ravan, ¿no? Então, quando corta uma, emerge outra, corta essa, emerge outra, porque são 10. Assim que aqui também, uma coisa termina e outra coisa se cria de novo em seu lugar. Luego pensam, pero yo ya he matado a Ravan. Entonces, ¿de dónde vino eso? Sin embargo, debido a que no termináis con la base principal, algo cambia su forma y viene en otra forma. Si terminam com la base, Maya no cambiaria sua forma, nem vendria a atacaros. Ella se despedirá de vosotros para siempre. Así pues, ¿comprendéis en lo que tenéis que convertirlos? En aquellos con realeza espiritual. Revisa constantemente que cada acción vuestra sea de acuerdo a las de la familia real espiritual. Quando vuestras palavras, ações e pensamentos tenham 99% de realeza, 99% de realeza, podéis entender que no futuro também entrareis em la familia real. Não penseis que de todos modos os convertireis em parte de isso. Bien, nos habéis vuelto completos, e por isso se os dá margem del 1%. Isso vai pedir 99%, e dá a margem de 1%. Pero los sanskares, palavras e pensamentos de realeza tienen que ser 99% naturales. Ponto importante, naturales, não? Não forçado, não artificial. Então, a ver, Baba está nos dando margem, não? Os sanskares, as palavras e pensamentos de realeza tienen que ser 99%. Não deveriam ter que lutar uma e outra vez. Haced que sea vuestros sanskares natural. Acha? Repito, haced que sea vuestros sanskares natural. E Baba se despide. A las almas reales de todas las partes que tienen realeza espiritual. A las almas que constantemente dão la experiencia de realeza através de la pureza. A las almas que constantemente ponen los sanskars de la forma angelical em sua vida prática. A las almas que constantemente seguem ao Padre Brahma. A la família real espiritual que experimenta los sanskares brahmins en el mundo brahmin. Elevado amor, vou repetir, porque é uma frase larga, não? Que Baba está falando para que tomemos o sentido, não? De todo que Baba está falando numa única frase. Então, se Baba dizia, a la família real experimental, espiritual,
que experimenta los sanskares brahmins en el mundo brahmin elevado. Amor, recuerdos y namaste de Baba. Namaste, Baba, namaste. E a Vyakti Baba encontrando-se personalmente com grupos. E há tema para esse encontro. O tema é: mantenha-os ocupados haciendo serviço, e facilmente os convertereis em conquistadores de Maya. Vamos nos incluir nesse grupo, certo? Baba vai nos dar as diretrizes. Vosotros sois almas transformadoras del mundo que sempre transformam a atmosfera com sua atitude poderosa, não é certo? Qual é a ocupação especial dessa vida para mim? Transformar o mundo com vuestra atitude, palavras e ações. Transformar o mundo com vuestra atitude, palavras e ações. Então, todos vosotros hacéis esse serviço? Ou é que não tenéis tempo? Se não tenéis tempo de servir mediante as palavras, então, ao menos tenéis tempo de generar transformação com vuestra atitude e o serviço que hacéis com vuestra mente. Não é assim? Se não de uma maneira, de outra. As almas serviciales não podem quedar sem hacer serviço. A vida Brahmin é para ser serviço. Quanto mais ocupados esteis haciendo serviço, mais facilmente os volvereis um conquistador de Maya. Este é o segredo, não? Estar ocupado no serviço. Então, recebereis o fruto do serviço. E também os convertereis facilmente, em um conquistador de Maya. Há doble benefício, não é verdade? Quando vuestro intelecto tenga o mais mínimo tempo livre, então, ocupa-os en el serviço. Oh, mira a sutileza, Baba está falando do intelecto. Não? Quando vuestro intelecto tenga o mais mínimo tempo livre, ocupa-os en el serviço. Porque a vezes não há tempo físico para usar o corpo, mas o intelecto sim, certo? Em todo caso, há maior sentimento para ser serviço en el Punjab e Haryana, que eram as zonas que Baba estava encontrando. La gente va a los gurudwaras, os templos sikhs, a servir. Isso é um serviço físico, e esse é um serviço espiritual. Não perdam o tempo ao não fazer serviço. Não perdais o tempo a não fazer serviço. Sed um yogi constante, um servidor constante, já seja que lo hagan com vuestros pensamentos, com vuestras palavras ou com vuestras ações. Também podeis servir através de vuestras conexões. Bien, se não sabeis como servir com vuestra mente, também podeis servir por meio de vuestras conexões e, mais prático, vuestro comportamento. Isso é fácil, não é assim? Isso é fácil, não é assim? Então, revisa se sois um servidor constante ou solo um servidor algumas vezes. Se solo sois um servidor algumas vezes, a ver o que passa, então também recebereis solo algumas vezes a fortuna del reino. O serviço que hacéis, e nesse momento, agora,
es la base de vuestro logro en el futuro. Ninguno de vosotros puede poner esa excusa que lo querías hacer, pero que no tuvisteis tiempo. Algunos dicen, mi cuerpo no funciona bien, mis piernas no funcionan, ¿qué puedo hacer? Algunos dizem que sua espalda é um problema, outros dizem que as pernas não funcionam. E Baba desafia-nos dizendo, no bastante, vuestro intelecto funciona, não é certo? Assim que sirved com vuestro intelecto. Haced serviço comodamente sentado em la cama. Si vuestra espalda os duele, entonces acostaos, ¿no? Pero al menos manténeos ocupados haciendo servicio. Ahí está, descansada, acostadito y servindo. Mantenerse ocupado es un esfuerzo fácil. No tendréis que trabajar duro. Si Maya viene repetidamente y vosotros tenéis que hacer esfuerzos repetidamente para ayudarla de nuevo, entonces tiene lugar una lucha. Los que se mantienen ocupados se liberan de luchar. Puntazo. Los que se mantienen ocupados se liberan de luchar. Si os mantenéis ocupados, Maya no tendrá la valentía de venir a vosotros. ¡Wow! Cuanto más ocupados os mantengáis, más seguirá transformando la atmósfera de vuestra actitud. Ni una alma Brahmin puede pensar, ninguna alma Brahmin. ¿Qué puedo hacer cuando la atmósfera es mala? Dice Baba, es debido a que es mala que la estáis transformando. Si no fuera mala, entonces, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo que es bueno? Así que el trabajo de un transformador del mundo es hacer que algo que es malo se vuelva bueno. Trabajo de un transformador del mundo. Entonces, desde luego, sería malo. Vosotros sois los que haréis que lo que sea malo se vuelva bueno. Llevasteis a cabo la tarea de la transformación del mundo, por lo que todavía ahora existe vuestro memorial. La gente os alaba mucho en los memoriales de las Shaktis. Así pues, ¿estáis felices de oír vuestra alabanza? ¿No es así? La palabra Shakti tiene doble sentido, no es solo para hermanos. Shaktis significa poder. Y es un título que Baba también entregó a las hermanas. Repito, la gente os alaba mucho en los memoriales de las Shaktis. Así pues, ¿estáis felices de oír vuestra alabanza? ¿No es así? Y la bendición, que permanezcan en un estado constantemente feliz, que permanezcan en un estado constantemente feliz, y estéis constantemente siempre sanos, ricos y felices, alimentándoos del fruto instantáneo del servicio. En el mundo físico se dice, comed fruta fresca y permaneceréis sanos. Ellos muestran la fruta como un medio de permanecer saludable. Vosotros, hijos, coméis fruta instantánea a cada segundo. Y entonces, si alguien os pregunta por vuestro bienestar o cómo estás, les podéis decir, yo estoy en un estado feliz
y me muevo como un ángel. Estoy sano, rico y feliz. Poderoso, ¿no? Estoy sano, rico y feliz. Los Brahmins não podem estar infelizes nesse momento. E ele slogan: una alma pura es un espejo de limpieza y verdad. Una alma pura es un espejo de limpieza y verdad. Shanti. E aqui temos um aviso, hoje é 16, não? Então, 16 de outubro, disse: hoy es el tercer domingo del mes y todos los hermanos y hermanas se sientan para la meditación de 6:30 a las 7:30 p.m. con el pensamiento puro de transformación. Y son cooperativos en la enorme tarea de la transformación del mundo, ¿no? Que es la meditación por la paz del mundo. Hace que cada uno experimente rayos poderosos que surgen de la frente de Bap-Dada y van a vuestra frente. E esses radios transformam vuestros próprios sanskars e também transformam o mundo. Super ânimo para hoje à tarde, certo? Então, que vamos levar dessa Murli? Que maravilha, não? E no início da Murli, destaquei quando Baba habla de nuestra realeza espiritual em los tres aspectos del tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tipo de conexión o apreciación por la realeza que existe hasta hoy, ¿no? A mí me encanta ver las noticias o las películas de la realeza, que como decía Baba, aún revelan, ¿no? Hay como cuando uno na devoção vê as estátuas em los templos, aún hay aí uma vibração, ¿no? Uma coisa sutil através dessas imagens, e uno vê, aunque seja artificial, aunque seja uma gravação, uma história, uma película, ou as notícias reais do tempo, ¿no? Que estamos vivendo, aún assim, eles mantêm essa forma física, essa atitude, no é o melhor que podem, porque esse é um memorial que atravessa o ciclo inteiro, não? E na forma viva. Eles estão aí fisicamente vivendo toda a história em um mundo que já não oferece essa energia pura, como nós outros logramos experimentar, no alma pura, matéria pura, todo puro, feliz. Então, Baba estava como nos sacudindo um pouco, não? Como se percebe quem eres tu, percebe onde tu estás, porque às vezes uno está aí, não, patinando na idade da confluência, e olvidando que já não estás mais na idade de hierro. La atitude, la visión, nuestras palavras, nuestras ações tienen suficiente contenido, ou seja, nosotras, las almas, tenemos suficiente contenido para hacer emergir, ¿no? A través de pensamentos, palavras, ações, atitude, todo, com essa nova energia que Baba está nos entregando. Estamos tendo a oportunidade de hacernos, ¿no? Em algum momento também dizia, hacernos reales, ¿no? Estamos transformando todo o que hemos criado equivocado. Então, quando uno vai nesse garimpo hasta o final, na mineria, não? Na mineria hasta o final, começam a emergir as joias, os diamantes. E por um lado, Baba todo dia está ponendo mais joias, mais diamantes do conhecimento. E por outro lado, conectados com Baba, estamos limpiando, como dizia no slogan, ¿no? Como um espejo limpio, onde a verdade é transparente.
Entonces, dentro desse contexto, Baba está assim como nos recordando, não é a hora. Agora estamos vivendo o período da maior felicidade, da intoxicação plena, porque agora, junto com estar fazendo nossa autotransformação, temos a companhia de Baba. Imagina ter Deus como nosso companheiro, isso é algo que uno não tem palavras para expressar a grandiosidade de ter esse padre, essa madre, esse amigo, esse companheiro, irmão, irmã. Estamos vivendo de forma física, de forma sutil, e temos 1000% de certeza que vamos ter isso no futuro. Por quê? Porque lá temos agora. Então, se continuamos nessa batalha interna, não vai haver essa experiência e tampouco vai haver a prática no futuro. Tampouco vai a idade de ouro no início se estou na idade da confluência patinando, não? Então, se lutar no início, batalhar com Maya, está bem, hasta hoje temos que poner Maya para fora. Hasta que estejamos, como dizia Baba, 99% ocupados, ela vai encontrar um espaço. Pero no que a vida Brahmin seja uma batalha, não? De alguém que aún não entendeu. E se não entendemos, sempre recordar, buscar as soluções, não? Buscar as almas que podem facilitar para nós outros algum aspecto que não esteja claro. Então, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção na Murli para compartilhar com vocês, e a outra foi quando Baba dizia que há que terminar com a base de Ravan, não só quedar cortando as cabeças. E nós outros sabemos que a base de Ravan são os vícios. Então, essa consciência corporal não funciona. Não há curso para, como se chama, para o manejo do estresse, para aprender a pensar positivo, para eliminar a raiva. Pero cortar uma cabeça, cortar outra cabeça, não, temos que cortar a base de todo isso. E uma das grandes cabeças, Baba nos revelou, para mim, de duas formas, que eu lo percebi. Quando ele dizia que uno quer que os outros reconozcan nosso esforço, que estamos fazendo muito esforço, incógnito, que deveríamos ser reconhecidos. Isso é uma grande cabeça, não, do ego de uno, e pensar que está sendo algo, em realidade a Baba está sendo praticamente todo para nos ajudar, não? E aquele que realmente hace não tem nem tempo de cantar sua alabança, não? Os outros vão fazer isso e não necessita, porque ele, como se chama, o grande prêmio é sentir-se satisfeito, verdade? Quando uno sente pleno, isso é todo que necessitamos. E outra coisa que Baba depois nos chamava a atenção era isso de manter-nos ocupados, encantou, não? E eu sei, nunca posso dizer, não? Já passei por essa experiência, passo algumas vezes que se o corpo não funciona, eu não deixo de fazer as coisas, não? Se não posso de uma maneira, posso de outra. Me encanta isso, me encanta, não? Daddy Yankee também tinha sempre como se chama, essa experiência que nos compartilha. Se eu não puedo com os olhos, eu puedo com a boca. Se não puedo com a boca, puedo com a mão. Se não puedo com a mão, puedo com o pé, puedo com o pensamento. Se não puedo sonreír, puedo brilhar através dos olhos. Se não escuto, puedo ver. Ou seja, não há desculpa, não? Então, valorizar a uno mesmo, valorar o tempo, conquistar Maya e reivindicar nosso reino, certo? Não podemos perder essa oportunidade. Então, um amor preciosa, brilhante, que nos prepara para viver no presente e não quedar sempre, não, no futuro, no futuro. O futuro não chegou, mas o presente é nosso regalo. Isso por hoje. Então, mais tarde vamos estar juntos, certo? Disfrutando a meditação por la paz do mundo. Muito bem. Vamos fazer um momento de silêncio mais profundo, de conexão com Baba, e intercambiar drishti amoroso, e nos despedimos por hoje.